E aí pessoal, beleza? Hoje no canal a gente vai fazer a resolução de mais um exercício, montando o diagrama de um pórtico. Esse pórtico aqui foi um inscrito que pediu para mim resolver aqui no canal, então eu trouxe esse exercício para poder resolver ele bem passo a passo. Eu vou fazer a montagem dos diagramas, como eu fiz o meu primeiro exercício. Esse já é o segundo exercício do diagrama de pórtico que eu estou trazendo aqui para vocês. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal e que também dê um like se gostou do vídeo. Qualquer coisa, se tiver dúvida, pode colocar no comentário que eu sempre fico online no YouTube. Eu também montei uma página no Facebook, onde eu vou postar diversos exercícios lá. Esse exercício aqui, todo resolvido, vai estar na minha página do Facebook. Só vocês ir lá em álbuns e clicar, vocês vão ver que vai ter vários exercícios de estruturas de concreto. Também vou ter de teoria das estruturas, resistência dos materiais, vários exercícios que eu faço que já estão com resoluções. Eu vou botar tudo na página do Facebook. Os que tiverem mais repercussão eu trago também e resolvo no canal, tá certo? Então a gente vai iniciar aqui o nosso exercício de pórtico e a gente percebe que eu tenho uma carga distribuída aqui do meu lado esquerdo e essa carga vale 15 kN. O vão 5 metros. Também tem uma força concentrada de 5 kN e também tem um momento concentrado aqui na ponta de 25 kN, tá? O primeiro passo que a gente tem que fazer é trazer ele aqui para baixo, né, que nem eu já fiz o desenho aqui, e concentrar a minha carga concentrada em uma carga só, aqui no meio. Como é que a gente vai fazer para concentrar essa carga? A gente vai fazer 15 vezes 5, base vezes altura, e essa carga vai estar concentrada exatamente no meio, porque é uma carga em retângulo, tá certo? Então a gente vai fazer 15 vezes 5 e vai obter um total de 75. Então aqui vale 75, tá? Próximo passo, desenhar as nossas reações de apoio. Aqui eu tenho o apoio A e aqui eu tenho meu apoio B. Eu vou ter duas reações no meu apoio a reação AY e também a reação AX. E no meu apoio B eu vou ter apenas uma reação, que vai ser a reação BY. Lembrando que esse vão aqui, eu tenho 3 metros de um lado, 3 metros do outro. Aqui eu tinha 5 metros no total. Como essa carga está no meio, eu vou ter 2,5, que é a metade de 5, e aqui também, 2,5. Tá? E esse pedacinho aqui também vale 2,5. Agora que eu já concentrei minha carga, posso começar a fazer o somatório das forças em Y, em X e o somatório dos momentos. Assim eu vou achar as reações dos meus apoios AY, AX e BY. Então vamos lá. Somatório das forças em Y é igual a zero. Quais as forças que eu tenho em Y? Eu vou ter AY, positivo porque está para cima, mais BY, que está para cima também, menos 5. Isso vai ser igual a zero. Eu vou isolar o AY mais o BY, AY mais BY igual a 5. Já tenho aqui a minha primeira equação. Agora eu vou fazer o somatório das minhas forças em X. Então vamos lá. Somatório das forças em X tem que ser igual a zero. O que eu vou ter em X? Eu vou ter AX. Eu vou considerar tudo que está para a esquerda, pessoal. Tudo que está para a esquerda é negativo, tá? Então vai ser menos AX. Tudo que está para a direita, positivo. Então menos AX mais 75. Só isso, né? Em X eu só tenho essas reações. Então eu vou isolar o meu AX, vou jogar ele para o outro lado. E vou ter que o AX é igual a 75.
Já achei agora o valor do meu AX. Próximo passo, fazer o somatório dos momentos. Eu vou fazer o somatório dos momentos no meu ponto A, que é o ponto que tem o maior número de reações, tá? Então, eu vou botar aqui. O somatório dos momentos no ponto A tem que ser igual a zero. Então, o que eu vou ter no ponto A? Eu vou ter, primeira força aqui, ó. Vou fazer tudo que está girando no sentido horário, vai ser negativo. No sentido anti-horário, vai ser positivo. Se caso vocês fizerem esse sentido ao contrário, se vocês fizerem no sentido horário positivo, não tem problema nenhum. O resultado sempre vai dar o mesmo, tá? Então, vamos lá. Menos 75 vezes o braço, que é esse 75, vezes esse braço, que é 2,5. Mas por que ele é negativo? Como eu falei para vocês, ele está girando no sentido horário. Se eu botar um pino aqui, tá, e soltar o resto da minha estrutura, eu vejo que esse 75 vai fazer o meu braço girar no sentido horário, no sentido do relógio, tá certo? Próxima força vai ser a força de 5, tá? Então, vamos lá. Eu tenho menos 5 vezes o meu braço. Eu vou trazer esse braço aqui até a linha do meu apoio. Então, eu vou trazer daqui até aqui. Então, essa força vai estar aqui. Então, qual é a distância desse braço? 3 metros. E ela vai fazer girar no sentido horário, tá vendo? Vezes 3. Tenho também esse momento concentrado. Esse momento concentrado, como a gente pode ver, ele vai fazer também girar no sentido horário. Então, vai ser negativo. Então, menos 25. E, por final, eu vou ter a minha força BY, que se eu pegar desse ponto aqui até esse ponto, eu vou trazer ela até a linha do meu apoio, que é essa linha aqui, e ele vai fazer a minha estrutura girar em sentido anti-horário. Ela vai girar para cá, ó, ao contrário do relógio, tá vendo? Para cima. Então, esse braço vale 3 mais 3. Então, esse braço vai valer 6. Então, mais BY vezes 6. Eu vou fazer essa continha aqui na calculadora. 75 vezes 2,5 menos 5 vezes 3 menos 25. E vou dividir esse valor por 6. Eu vou ter um valor de BY. BY vai ser igual a 37,9 kN. Já tenho o meu primeiro valor de BY, que é a minha reação BY, né? Agora, eu vou descobrir o meu valor de AY. Então, eu vou pegar esse valor aqui, vou substituir nessa equação. Eu vou ter que AY mais 37,9 é igual a 5. Então, AY vai ser igual a menos 32,91 quilonewtons. E eu já tenho aqui o valor da minha outra reação. A minha reação AY. Vocês podem perceber que a minha reação AY, ela deu negativa. Eu fiz isso de propósito, tá? Porque a pessoa que me pediu para fazer o exercício ficou com exatamente essa dúvida. Quando essa reação ela dá negativa. Vocês percebem aqui que meu valor de AY eu botei para cima, tá? Então, eu arbitrei esse valor positivo. Mas o que acontece? Quando eu faço a conta e esse valor aqui dá negativo, ele só significa que eu tenho que mudar o sentido da minha força. Se aqui eu botei para cima, agora eu vou botar essa reação para baixo. Ela tem que ser assim, e daí eu posso tirar esse sinal negativo. Ele vai ficar positivo para baixo. Só isso, pessoal. Eu vou começar agora a fazer os cortes da minha estrutura e eu já vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Primeiro, vamos ver quantos cortes eu vou precisar fazer na minha estrutura.
Então, eu trouxe a minha estrutura aqui. E agora eu tenho que ver quantos cortes vai ser necessário eu fazer. Aqui na minha carga distribuída, como eu não tenho nenhuma força concentrada, eu tenho apenas a carga distribuída, eu vou fazer um corte, exatamente no meio. Então, eu vou ter aqui, ó, primeiro corte no meio da carga distribuída. Eu vou chamar esse corte de S1. Tá? Segundo corte, eu vou ter um segundo corte aqui antes da minha força concentrada. Tá? Então, eu vou ter o meu segundo corte aqui. Corte S2. Corte S3, depois da minha carga concentrada. Então, eu vou ter um outro corte aqui, ó. E eu vou chamar esse corte de S3. Tá? E para terminar, eu vou ter um último corte aqui, ó, nessa última barra, depois da minha carga do momento. Então, aqui eu vou ter um corte S4. Então, a gente percebe, né, que eu vou ter 4 cortes, S1, S2, S3 e S4. Eu vou pegar primeiro esse pedaço do corte S1 e vou trazer já numa folha para a gente começar a resolver. Agora que eu trouxe o nosso corte S1 aqui, a gente percebe que eu peguei apenas aquele pedacinho que eu cortei. Eu ainda continuo com uma carga distribuída, porque eu corto com a carga distribuída. Essa carga valia 15 kN. Essa variação aqui não vale mais 5, porque eu não sei exatamente aonde eu cortei. Então, eu vou chamar essa distância de x. Desenhei as forças das minhas reações que eu descobri. O AY valia 32,91. Lembrando que, como eu falei para vocês, como ele era negativo, eu botei para baixo. Então, essa reação agora ela está para baixo, tá certo? Também tinha uma força de 75. Tá? E eu vou desenhar agora as minhas forças cortante, normal e momento. A cortante em sentido positivo num pórtico, ela vem da esquerda para a direita, sim. Então, aqui eu vou ter a minha força cortante. A normal vai em direção à barra, né, para cima. E o momento, ele gira em sentido anti-horário. Esse é o sentido que eu vou desenhar as minhas reações ali em cima do corte. Sempre tem que ser esse sentido, pessoal. Se caso você coloque a cortante virada, isso depois, numa continuidade dos cortes, ele vai dar problema. Então, a gente sempre tem que decorar bem os sentidos positivos dos cortes, tá certo? Segundo passo, sei que eu tenho uma carga distribuída aqui, eu tenho que concentrar ela exatamente no meio. O que eu vou fazer? Base vezes altura. Nesse caso, eu tenho 15 kN vezes x. Então, eu vou concentrar essa carga bem no meio, bem aqui. E esse valor vale 15x. Tá? E agora eu posso começar a fazer o somatório das forças em x e em y e o somatório dos momentos. Então, vamos lá. O somatório das forças em x é igual a 0. Então, quais as forças que eu vou ter em x? Eu vou ter a cortante positiva. Sempre quem indica os sinais positivos agora são as minhas forças que eu desenhei no corte, tá? Então, a cortante é positiva. Vou ter mais 15x, também positivo, porque está em sentido da cortante, mais, desculpa, aqui é menos 75, porque está em sentido contrário da minha cortante, tá? Isso vai ser igual a 0. Eu vou isolar agora a minha cortante. Eu vou ter, então, que a cortante ela vai valer menos 15x mais 75. Eu tinha esquecido de falar só dos nossos intervalos. O meu intervalo de x ele vai variar de 0 até 5, porque é o tamanho do nosso corte que a gente fez. Quando eu fiz esse corte aqui no meio, a minha variação varia daqui de 0 até 5 metros. Eu quero saber o que acontece nessa viga aqui, tá certo?
Então, por isso que a minha variação vai de 0 a 5. Depois que eu vi que eu fiz o somatório das forças em x, eu tenho a equação da minha cortante, eu vou ter que aplicar o meu intervalo. O meu intervalo 0 e o meu intervalo 5, tá? Então, vamos lá. Para 0 e para 5. Quando o x valer 0, a minha cortante vai valer 75. Então, eu sei que cada vez que o x valer 0, eu substituo, então, o x aqui por 0, a minha cortante vale 75. Quando o meu x for 5, a minha cortante vai valer 0. Então, fechou. Já tenho a minha primeira parte da minha força normal. Agora, eu vou fazer o somatório das minhas forças em y. Então, o somatório das forças em y é igual a 0. O que eu vou ter em y? Em y, eu vou ter a força normal, que é positiva porque está para cima, menos 32,91. Percebo que eu não tenho mais nenhuma força em y, então isso vai ser igual a 0. Eu vou isolar minha força normal, então a normal vai ser igual a 32,91. Então, esse vai ser o valor da minha força normal. Agora, o próximo passo, e o último, né? A gente vai fazer o somatório dos momentos no ponto S1, tá? Sempre que a gente for fazer o somatório dos momentos de um corte, a gente sempre faz no corte. A gente tem que ficar no corte, tá? Então, vamos lá. O somatório dos momentos em S1 tem que ser igual a 0. Quando eu estiver no ponto S1, o primeiro momento que aparece já é o próprio momento aqui, né? Que ele continua aparecendo. Então, o momento vai aparecer, ele vai ser positivo, tá? Eu vou ter mais, primeira força que aparece, 15x, positiva, né? Que se eu trancar aqui essa ponta, eu vejo que vai girar no mesmo sentido do meu momento. Então, mais 15x vezes o meu braço de alavanca. Nesse caso, eu tenho x ao total. Então, a metade de x, que é esse pedaço aqui, a metade disso só pode ser x sobre 2, tá? Então, vezes o meu braço, que vai valer x sobre 2, menos, nesse caso agora o 75, que ele vai fazer a minha estrutura girar em sentido contrário, olha, do meu momento. Então, menos 75 vezes o braço, que nesse caso vai valer o x todo. E isso vai ser igual a 0. Eu vou isolar o meu momento. O momento vai ser igual. Eu vou dividir, né, 15 por 2. Vou dividir aqui. Aqui vai valer 7,5. E vou multiplicar x por x, onde vai valer 7,5x ao quadrado. E vou passar para o outro lado e esse valor vai ficar negativo. Então, menos 7,5x ao quadrado. Mais 75x, que eu vou passar esse 75 para o outro lado. Já tenho aqui a minha equação do momento. Eu vou aplicar para os meus pontos 0 e também para o meu ponto 5, que foi exatamente o que eu fiz com a minha cortante. Então, vamos lá. Quando o x for 0, então a minha equação vai ser 0 quando o x for 0. Quando o x for igual a 5, a gente substituindo o 5 aqui na equação, a gente vai obter um valor de 187,5. Então, a gente já obteve os intervalos do momento, da cortante, e já obteve também a força normal. Próximo passo é a gente partir por corte S2. Vamos ver onde é que vai ser o corte S2. O corte S2 vai ser feito exatamente aqui antes da minha força de 5 kN. Tá? Então, eu vou pegar esse pedaço aqui inteiro. Então, eu já vou trazer ele pronto aqui, para a gente poder começar a resolver ele. Está aqui já o meu corte S2,
como eu falei para vocês, a gente vai pegar antes daquela força, tá? E a gente vai desenhar agora as forças atuantes no corte, todas em sentidos positivos, tá? A força cortante, ela vai ser para baixo. Nesse caso, a gente já vê que ela muda já em relação à força cortante antes, né, quando era em pé, ela era para o lado, agora já é para baixo. Mas esse aqui é o sentido que sempre deve ser feito, pessoal. Sempre tem que ser para baixo. Força normal em direção à barra. E o momento ele vai ser em sentido anti-horário. Tá certo? Então, essas são as minhas forças. Eu também, como a gente estava fazendo, tenho essa carga distribuída. E agora, eu já tenho esses 5 metros. Então, eu vou concentrar essa carga. Vou concentrar ela aqui. Vou concentrar essa carga. Eu vou fazer 5 vezes 15, vai dar uma força de 75. Então, eu tenho uma força concentrada de 75 aqui. Essa variação de x, que é antes do meu corte, ela vai variar de 0 até 3. Por que de 0 até 3? Porque o meu corte, aqui, eu fiz até a minha força de 5 kN. E vocês podem perceber que até os 5 kN eu tenho 3 metros. Então, o corte é de 0 até 3 metros. Tá? Então, agora a gente pode começar a fazer o somatório das forças em x, y e o somatório dos momentos. Então, vamos começar com o somatório das forças em x. O somatório das forças em x é igual a 0. O que eu vou ter em x? Eu vou ter a força normal, que ela vai ser positiva, mais 75, que também vai ser positivo, nesse caso, menos 75, que é negativo, que eu tenho 75 aqui, e também tenho 75 aqui. E isso vai ser igual a 0, porque eu não tenho mais nada no eixo x. Então, a normal vai ser igual a 0. Então, eu não vou ter nenhuma força normal na minha barra do meio até os 3 metros. Então, somatório das forças em y é igual a 0. O que eu vou ter em y? Força cortante para baixo, pessoal, vai ser positivo, tá? É isso que a gente tem que ficar muito ligado. Tudo que tiver para baixo vai ser positivo. Então, a cortante para baixo é positiva, mais 32,91. E isso vai ser igual a 0. Eu vou isolar minha força cortante e eu vou ter a força cortante igual a menos 32,91. Já achei a minha força cortante. Para finalizar agora esse corte, a gente vai fazer o somatório dos momentos no ponto S1. Então, eu vou ter o somatório dos momentos, no ponto S2, tem que ser igual a 0. Então, quando eu estiver fazendo o somatório, eu vou estar em relação a esse ponto. Primeiro, eu vou ter o meu momento, né, que eu vou estar naquele ponto, mas esse momento ainda vai acontecer. A próxima força que vai aparecer para mim vai ser a força de 75 kN. Eu vou trazer essa força até a direção aqui, tá? A direção do meu momento, eu vou estar aqui, com essa força para cá. Vejo que ela vai girar no mesmo sentido do momento aqui, ó. Ela vai fazer girar nesse sentido. E o braço daqui até aqui vale 2,5. Então, eu vou ter mais 75 vezes 2,5, tá? Que é o braço de alavanca, mais esse 32,91 é a próxima força. Como ele está para baixo, eu tenho que pegar essa distância aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho 32,91, que vai fazer a minha estrutura girar nesse sentido aqui, tá? A gente pode perceber. Vezes o braço, que vai ser x nesse caso. Vezes x, tá? E para finalizar, eu vou ter essa força de 75 negativa, menos 75 vezes o braço dela,
Como eu estou com a força em sentido aqui de x, né, eu pego a distância em y. Sempre vai ser assim. Então, 75 vezes 5. E isso tem que ser igual a zero. Eu vou resolver essa continha, vou multiplicar 75 vezes 25,5. Aqui eu vou só passar para o outro lado. E esse menos 75 vezes 5, e vou somar esses dois aqui e vou passar para o outro lado. Fazendo essa continha, a gente tem que a equação do momento vai valer menos 32,91x mais 187,5. Essa vai ser a minha expressão do momento. O próximo passo é a gente aplicar, né, os intervalos, como a gente vinha fazendo. Então, eu tenho que aplicar para 0 e também tenho que aplicar para 3, que são os meus intervalos. Quando eu aplicar o 0 na equação, o x vai zerar esse pedaço e eu vou ter o valor de 187. Que vai valer 187. Quando eu aplicar o 3 nessa equação, o meu momento vai ter o valor de 88,8. Tá? Então, eu já apliquei todos os pontos que eu precisava nessa equação. O próximo passo é a gente vir com o corte S3. Tá? Eu vou dividir agora esse vídeo em uma outra parte, vai ser a parte 1 e parte 2, para ele não ficar muito longo, senão vai ficar muito pesado para mim postar no YouTube, tá certo? Então, vocês podem acompanhar, porque eu vou postar já as duas partes juntas no YouTube, então é só continuar, ela já vai estar na sequência e provavelmente nos vídeos sugeridos, tá certo? Então, beleza, pessoal? Valeu!